Olá, eu me chamo Ana Paula e eu quero compartilhar com vocês algo que eu sinto de repartir nesses dias que a gente tem passado por essa crise, né? Essa pandemia do coronavírus. E eu quero dar uma resposta ao Senhor nesses dias, como mãe, como uma mulher, como esposa, como cristã. E eu nem estava preparada para fazer esse vídeo, mas eu senti muito forte de fazer, então por isso eu tô aqui desse jeito. Mas o que importa é a mensagem. E a mensagem é o seguinte: há uns dias atrás eu me deparei com um trabalho da faculdade, e nesse trabalho a gente tinha que procurar uma mulher. Como era o mês de março e era o Dia Internacional da Mulher, era um trabalho sobre a respeito disso. A gente tinha que procurar uma mulher, mulheres, enfim, que tivessem feito história nessa nação e fora dessa nação no mundo, e apresentar para pessoas da nossa turma e de outras pessoas que estiverem ali na faculdade para assistir. E aí eu senti muito forte de fazer sobre a Anne Frank. E estudei um pouquinho, superficialmente, sobre a história dela. Eu quero compartilhar com vocês. Anne Frank, ela foi uma das 6 milhões de vítimas do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Ela morreu aos 15 anos e ela ficou num anexo restrita de saídas, restrita de ter a sua vida normal por 2 anos. Esse anexo ficava junto à fábrica, a empresa do pai dela. E lá eles se esconderam por 2 anos antes deles serem encontrados e levados para o campo de concentração, onde lá ela acabou falecendo 2 semanas antes do campo de concentração, onde ela estava a ser liberada, as pessoas serem liberadas. A mãe dela também, Edith, e a irmã Margot também faleceram nesses campos de concentração, que tinha vários naquela época espalhados ali. E aí, gente, o único que sobreviveu foi o pai, o Otto. Anne Frank, nesses 2 anos que ela ficou nesse anexo, isolada, né, das demais pessoas da sociedade, somente ela e mais 7 pessoas, que eram o pai, a irmã então e a mãe, mais um casal, um dentista solteiro e o seu filho, o filho daquele casal. Lá eles ficaram no período de 2 anos. E nesse período ela começou a escrever. E por isso tão conhecido, best-seller, vendido mundialmente, o Diário de Anne Frank. Eu não cheguei a ler o Diário de Anne Frank. Mas uma das coisas que Anne escreveu nesse período onde ela estava neste anexo, ela escreveu sobre a bondade, que ela ainda acreditava na bondade do homem. Ela acreditava que um dia ela seria uma pessoa reconhecida mundialmente, que ela faria história. Ela escreveu que, acima de qualquer coisa, sonhar é o mais importante. E muitas pessoas que estudaram a obra dela viram o quanto que no período de quando ela começou a escrever até últimas frases dela do seu diário, o quanto que ela amadureceu nesse tempo de 2 anos. Uma menina de 13 anos quando começou a escrever e que foi parar nesse anexo fugitiva, né, para se esconder dos nazistas. E o quanto que ela amadureceu nesse tempo que ela estava nesse anexo, aprisionada. E realmente ela ficou conhecida mundialmente, né? Depois da sua morte, encontraram então o diário dela e publicaram que era um sonho dela ser uma escritora. E essa história me mexeu muito por dias, sabe? Eu olhava as frases dela na internet, eu olhava as fotos de como foi o Holocausto, né? Quantas crianças morreram, quantas famílias ali se perderam, né?
quantos pais e mães ali morreram, né? E foram separados dos seus filhos. E nesse tempo de crise em que nós estamos vivendo, nessa pandemia com o coronavírus, eu tenho pensado nisso, sabe? Mais ainda. E a reflexão que me vem é sobre o quanto que a gente pode amadurecer nos momentos de crise, sabe? Anne Frank, pra mim, ela é um símbolo de esperança, porque ela não perdeu a esperança, mesmo na situação em que ela estava. Ela queria ter tido a oportunidade de ir para a escola, ela queria ter tido a oportunidade de estar com seus amigos, ela queria ter tido a oportunidade de muitas coisas, mas ela foi privada dessa oportunidade. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ela não perdeu a esperança. E ela continuou acreditando na bondade, ela continuou acreditando em Deus. E eu creio que nesses dias a gente não pode perder a esperança. Eu creio que nesses dias a gente tem que se levantar como homem, mulher de Deus, como cristãos verdadeiros no Senhor. Eu creio que muito mais do que a gente está aprisionado em um lugar, em uma circunstância, muito mais do que isso é uma alma aprisionada. E em Jesus a gente tem uma alma livre. E quando eu estava refletindo sobre a história de Anne Frank, para mim ela se tornou também um símbolo de que mais importante do que estar presa ou não, mais importante é uma alma livre. E ela tinha uma alma livre ali através da escrita, ela escrevendo, né, no seu diário, relatando a sua vida dia após dia. Ela encontrou uma liberdade e a história dela é conhecida mundialmente. E nesse dia, enquanto eu estava orando, eu lembrei de uma visão que eu tive uns anos atrás de leões em prisões. E eu trago essa reflexão para o dia de hoje. Nós cristãos, nós somos leões, talvez enjaulados, mas leões enjaulados, a gente só permanece se quer. A gente tem poder em Jesus Cristo para sair dessa prisão. E muito mais além de a gente estar numa situação de isolamento, a gente pode nesse momento se levantar e romper esse isolamento. Não é romper, sair para as ruas, não é agir deliberadamente, inconsequentemente, mas é agir no poder de Deus. Então, que eu e você possamos ter uma alma livre, é essa mensagem, alma livre. Ninguém pode parar uma alma livre, ninguém pode parar um coração segundo o coração de Deus, ninguém pode parar uma mente liberta. E o que eu sinto que a gente precisa libertar é dos nossos egoísmos, dos nossos achismos, das nossas mágoas, dos nossos traumas, das nossas incertezas, nos libertar dos nossos medos. Sabe, pra mim estar fazendo vídeos é um romper, é um liberar, sabe, da minha alma, porque eu não queria estar fazendo isso. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho incertezas diante disso, eu tenho inseguranças, eu tenho vergonha, sabe, da exposição. Mas eu creio que nesses dias nós estamos sendo chamados a dar uma resposta ao Senhor, de dizer não ao medo, às nossas incertezas, às nossas inseguranças e olhar para aquele que é o único e autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e proclamar, fazer as obras dele conforme a vontade dele para cada um de nós. Então que essa mensagem possa tocar o teu coração, assim como tem tocado a minha vida, e possa te libertar a tua alma, porque muito mais importante do que estar livre lá fora, na rua, muito mais importante do que estar livre de toda a peste, de todo vírus, de todo mal, é ter uma alma livre. Isso é o mais importante, que a tua alma seja livre, em nome de Jesus.